Paz do Senhor, irmãos. Que Deus esteja na vida de cada um de vocês. Que nessa manhã vocês possam estar fortalecidos na graça de Deus. Amém? Eu estou entrando aqui novamente para nós darmos continuidade à leitura bíblica, que fica no livro de 1 Reis. Hoje nós iremos para o capítulo 17, amém? Onde fala da entrada do profeta Elias. Nós deixamos aqui a nossa última palavra sobre Acabe, de casa de Jezabel, né? O perverso Acabe reina sobre Israel. Agora nós iremos aqui para o capítulo 17, que fala sobre a entrada do profeta Elias. Amém? Que vocês possam me acompanhar do modo que vocês sentirem no coração e que Deus possa abençoar nossas vidas cada vez mais através dessa leitura bíblica, amém? Então Elias, o tisbita, que era dos moradores de Gileade, Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual eu estou, que não haverá chuva nem orvalho nestes anos, a não ser pela minha palavra. Deus pediu para que Elias falasse essas palavras. Os corvos alimentam Elias. E depois a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Aparta-te daqui e vai para o oriente e te esconda no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E bebendo do ribeiro, e eu já ordenei aos corvos que ali te deem sustento. E ele foi e fez conforme a palavra do Senhor, pois se foi e se assentou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos ali lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne à tarde bebia do ribeiro. E aconteceu que, passando alguns dias, secou o ribeiro, porque não tinha chovido sobre a terra. Irmãos, logo aqui no início desse capítulo, nós vemos a graça de Deus, né, na vida do profeta Elias. E assim como ele, nosso Deus tão grande, ele foi tão bom, ele foi um Deus tão grandioso na vida de Elias, eu tenho certeza que ele será na nossa vida, na minha vida e na vida de cada um de vocês, irmãos e irmãs. Aqui mostra que Deus o alimentou, né? Deus alimentou esse profeta Elias usando os corvos. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Imagina assim, se Deus, ele é capaz de usar os pássaros na natureza para alimentar um ser que era o profeta dele, Elias, imagine o que Deus não é capaz de fazer em nossas vidas, filho dele. Porque nós somos filhos de Deus. Então aqui nós já vemos que Deus está falando com cada um de nós, irmãos, que Ele é capaz de mantermos com providências divinas. Independente de onde venha, Deus levanta até mesmo o inimigo para te ajudar. Porque muitas vezes nós pensamos assim, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas ele é tão fraco diante do nosso Deus, que Deus pode usar até mesmo ele para nos ajudar, irmãos. Olha que maravilha. Assim eu recebi essa palavra. E eu tenho certeza que Deus está falando com cada um dos irmãos que necessitam ouvir a palavra dele hoje. Amém? As providências divinas, que foi através dos corvos que Deus enviou para alimentar Elias, seu servo. Elias levanta o filho da viúva. E veio a ele então a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta de Sidom, e ali morarás, e eis que eu tenho ordenado ali uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou ele e foi para Sarepta. E quando chegou à porta da cidade, eis que uma mulher viúva que estava ali recolhia lenha
e ele a chamou e disse-lhe: Rogo-te que traga-me um pouco de água em uma vasilha para que beba. E indo ela trazer a água, ele tomou-a e tornou a chamá-la, e dizendo: Rogo-te que me traga também um bocado de pão em sua mão. E ela respondeu: Vive o Senhor teu Deus, que não tenho pão cozido, mas somente um punhado de farinha tenho na panela, e um pouco de azeite, e uma botija. E agora eu recolhi aqui os cavacos para entrar e preparar para mim e meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhes disse: Não tenha temor, vai fazer conforme a palavra, mas faze para mim primeiro disso um pequeno bolo cozido debaixo da cinza, e me trazes aqui, depois farás para ti e seu filho. Porque o Senhor teu Deus de Israel tem dito assim: a farinha da panela não se escasseará, nem diminuirá o azeite da botija, até o dia em que o Senhor dará chuva sobre a face da terra. Então ela foi e fez como ele lhes disse. Elias comeu, e ela, e a sua casa, e por muitos dias. E a farinha da panela não escasseou, nem minguou o azeite da botija, conforme a palavra do Senhor que havia sido dito por Elias. E depois dessas coisas aconteceu que caiu doente o filho desta mulher, dona da casa, e a sua enfermidade era muito grave, de modo que não ficou nele fôlego algum. E ela então disse a Elias: O que tenho eu contigo, homem de Deus? Tens vindo tu a mim para trazer em memória minhas iniquidades e para fazeres morrer meu filho? E ele lhes disse ele: Dai-me aqui o teu filho. E ele o tirou do seu regaço, o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o pôs sobre a sua cama. E chamando o Senhor, disse: Senhor, meu Deus, até esta viúva em cuja casa eu estou hospedado, afligistes, matando-lhe o seu filho. E se estendeu então sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te, devolvas a alma deste menino ao seu corpo. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino voltou para seu corpo e reviveu. E Elias, tomando logo o menino, trouxe-lhe o quarto para a casa, e o deu à sua mãe, e lhes disse Elias: Olha, o teu filho vive. Então disse a mulher a Elias: Agora conheço que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor é verdade em sua boca. Amém? Aqui no versículo 17, nós vemos, sobre a entrada do profeta Elias, sobre os alimentos que Deus concedeu a Elias e as boas obras que Elias fez. O seu nome significa Deus é Senhor. Elias, irmãos? Ele é considerado um dos maiores profetas e trazido à cena pelo Espírito Santo, sem algazarra e sem apresentação. Irmãos, os sacerdotes idólatras, sem dúvida, afirmavam que Baal tinha o domínio sobre a natureza e o controle absoluto sobre as nuvens e as chuvas. O Senhor, quem criou e ordenou os elementos, não Baal. A incapacidade de Baal para contradizer aquela afirmação de Elias provaria a importância dele como Deus com D minúsculo, viu, irmãos? Que não é Deus Altíssimo. A inutilidade de suas reivindicações. Sobre os corvos quando alimentaram Elias. Em tudo isso que fez Elias foi guiado pela palavra do Senhor, o qual não poderia falhar. Querit significa separação, embora Elias estivesse em Israel, o que nessa época seria notoriamente ruim. Ele estaria separado da impureza da nação, e isto o que o Senhor desejava. Como crentes, devemos estar no mundo, mas não sermos do mundo, irmãos. Olha bem aqui esta palavra. Aqui está bem especificado que nós somos do mundo. Mas não, nós vivemos no mundo, mas nós não precisamos sermos o mundo.
Assim como o Senhor tem o controle total sobre os elementos, irmãos, ele também tem controle total sobre as aves dos céus que ele criou. E, de fato, ele tem controle sobre tudo. Quando nós confiamos em Deus, recursos temos a garantia de uma provisão ilimitada. Irmão, negar isso é negar o fato de que Deus tem controle total sobre a sua criação. Exatamente quão longo foi esse período, não nos é dito. É quase certo, entretanto, que foi por mais de 2 anos que o profeta morou ali, o profeta Elias. Elias levanta o filho da viúva. Esta mulher era uma gentia e, como veremos, ela também era pobre. Jesus mencionou este fato, no caso, dizendo que ela só haveria de ter um pouco de farinha e um pouco de azeite na botija, né, irmãos? Embora essa mulher fosse uma gentia, não fazendo, portanto, parte da aliança de Deus, Abraão é possível que ela tenha dado as costas aos deuses pagãos, aos quais ela anteriormente tinha rendido culto e agora tivesse clamado ao Senhor, Deus de Israel, independente de onde estivesse e de quem fosse ela. Deus sempre honra a fé, irmãos. Olha só, Deus, ele não quer saber de religião ou igreja. Deus quer saber da sua fé. Ele quer saber se realmente você é digno das misericórdias deles. E assim fez essa mulher, uma mulher que era uma mulher pagã, servia outros deuses e pela fé que ela teve através daquela farinha, daquele azeite, ela passou a servir aquele Deus tão grande que deu por misericórdia o seu filho de volta que te havia morrido. O que sabia Elias a esta altura não nos é dito, irmãos. Entretanto, o Senhor estava por prová-la, assim como ele prova a todos nós. Que possamos notar que ela associou o Senhor a Elias e não a si mesma. Ela não servia ao Senhor, e sim aos ídolos pagãos. Mas essas coisas estavam por mudar. Talvez por um pedaço de pão. Como é óbvio que sua situação era desesperadora, por haver apenas um pedacinho de pão e um pouco azeite na botija. Esta era a prova. O que faria ela? Uma grande lição é ensinada aqui. A economia do Senhor estava por ser apresentada a esta mulher. O mundo diz: dê a mim primeiro, e eu possivelmente darei algo a você em troca. Entretanto, o Senhor diz: dê a mim primeiro o que quer que você tenha, independente de que quão escasso isto possa ser, desde que possa representar o seu melhor, e eu lhe recompensarei. Nós temos que dar o nosso melhor a Deus, irmãos. Nós não temos que dar migalhas, nós não temos que dar o que sobrou a Deus. Nós temos que dar o nosso melhor, porque ao ponto que nós entregamos a Deus o nosso melhor, Deus multiplicará as nossas finanças, a nossa saúde, a nossa família, a nossa vida sentimental. Ele multiplicará, ele prosperará a nossa vida, amém? Agora, essa mulher tinha uma promessa diante dela, irmãos. Acreditaria e agiria de acordo, ou rejeitaria. Graças a Deus, ela creu na promessa e agiu de acordo. Seguramente, essa promessa, dada pelo Espírito Santo por meio de Elias, mesmo depois de tanto tempo, ainda é tão real hoje quanto foi naquela época. Se nós procuramos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, então todas essas coisas nos serão acrescentadas. Ouve bem esta palavra, irmãos e irmãs. Se nós procurarmos primeiro seguir o reino de Deus e a sua justiça, então todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O que é que Deus está falando com cada um de nós aqui? Porque, irmãos, eu me refiro a mim e a vocês aí do outro lado. Ele está se referindo que quando nós buscamos primeiramente ao reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Lembre-se do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém?
Sua casa se refere aos seus parentes e possivelmente até aos seus amigos. Não importa a quantidade da farinha que ela tirasse da panela e do azeite que tirasse da botija. Quanto mais ela tirava, mais havia. Uma vez mais, permita-se-me dizer que esta é uma lei de Deus que se aplica até hoje, irmãos, ao menos àqueles que ousam crer nesse Deus. Depois de ter recebido o profeta na qualidade de profeta, ela recebeu a recompensa de um profeta. Sobre o filho dela, né? O filho dela morreu, estava doente e morreu. Mas Deus, como eu digo e sempre repito a vocês, Deus é um Deus de misericórdia. Quando o Senhor se manifestou, irmãos, poderosamente como ele fez aqui, Satanás logo ataca. Isso significa que a segunda prova de fé é muitas vezes mais dura que a primeira prova, irmãos. Mas tenha a bondade de recordar toda a adversidade, independente do curso, que ela seguirá. É para provar nossa fé e provar pela segunda vez que o Deus que prova é o mesmo que garante a vitória. Elias pôs o corpo do menino sobre a sua própria cama, porque o profeta levou o menino para seu quarto pessoal, o qual a vítima que tinha proporcionado. Ele fez isso para demonstrar que a sua presença na casa dela era definitivamente uma bênção e não uma maldição, como ela achava, irmãos, que ele estava sendo uma maldição na casa dela. Elias declara o fato de que Deus controla todas as coisas, especialmente a vida e a morte. Uma vez mais, isto mostra que o menino estava morto. Por que 3 vezes? O Senhor certamente lhe disse que deveria fazer assim? Na verdade, a realidade não tinha nada a ver com o milagre que transcorreu. Era para apontar simbolicamente o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, irmãos. Foi restabelecido instantaneamente. A morte tinha sido dispensada através de uma panela, da farinha e de uma botija de azeite, que não ficariam vazias. E agora, uma vez mais, tinha sido suspensa por ser dispensada milagrosamente. É uma declaração de fé maior que o presente milagre. Esta mulher gentia está proclamando o fato de que Deus de Israel é agora o seu Deus. O que Deus quer de nós? Deus quer de nós a nossa fidelidade, a nossa perseverança nele e a nossa crença, a nossa fé. Irmãos, eu não estou aqui pregando igreja nem religião para vocês. Nós estamos aqui fazendo uma leitura bíblica, e é uma leitura bíblica sobre o nosso Deus, porque o livro, a Bíblia, ele não é simplesmente um livro, ele é a palavra de Deus viva em nossas vidas. A palavra, ela não se repete. Todos os dias a palavra de Deus se renova, todos os dias a palavra de Deus se multiplica. Se você for pegar o livro, a Bíblia e abrir, você nunca tira na mesma palavra. Você nunca abre essa palavra sempre na mesma. Deus sempre renova as mensagens deles na sua vida. Por quê? Deus, ele é um Deus de promessas vindouras. Deus, ele sempre renova nossas promessas. Todos os dias ele está renovando nossas promessas. Se ontem ele prometeu que a sua vida, que algo vai acontecer na sua vida, hoje ele já está prometendo outras coisas melhores. Amanhã ele vai fazer, não é prometer, ele faz. Porque Deus, ele não é um Deus só de promessas, ele é um Deus que cumpre. E assim como Deus cumpriu na vida do profeta Elias, ele cumpriu na vida dessa viúva. Quando Elias entrou na casa dessa viúva, quando ela chegou ao ponto de ter que dividir a única farinha e o único azeite com aquele homem, ela imaginou que ela ia passar fome, mas o filho, ou que ela iria morrer. Mas não, Deus provou para ela que aquela farinha, aquele azeite se multiplicariam.
Logo depois veio a segunda provação, a provação do filho. O filho adoeceu e logo em seguida o filho morreu. Quando o filho morreu, ela chegou a querer decair. Ela não continuou buscando a fé que ela estava tendo ali no que aconteceu com a farinha e com o azeite. Mas logo ela foi ao profeta, né? Ela não buscou a outros deuses, ela foi diretamente no profeta de Deus. Porque o que passou pela cabeça dela? Se Deus enviou esse profeta à minha casa, se eu alimentei esse profeta, filho de Deus, que foi guiado e mandado por Deus, por que eu haveria de buscar outros deuses que eu sempre segui, sempre busquei e eles nunca me deram nada? Eu sempre fui uma pessoa miserável, eu sempre tive miséria na minha casa. A partir do momento que Deus enviou aquele profeta dentro da minha casa, eu tive multiplicação de farinha, eu tive multiplicação de azeite. Assim como Deus fez com a minha farinha e o meu azeite, ele fará com o meu filho. Então ela buscou pelo profeta, o profeta foi lá e trouxe, através do nosso Senhor Jesus Cristo, ele trouxe a vida àquele filho. Então essa mulher percebeu que aquela vinda daquele profeta não foi maldição, que era o que passou pela cabeça dela, que ali foi bênção que Deus tinha enviado na casa dela. E Deus precisou usar também o filho dela para ela acreditar e crer ainda mais naquele Deus que o profeta Elias seguia. Então ela passou a buscar o Deus verdadeiro e não aqueles deuses pagãos, porque esse era o mal do Egito, era o mal daquele povo egípcios. Eles buscavam muito pelas estátuas, aqueles deuses feitos de ouro, feitos de bronze, feitos de prata. Um Deus que ele não vê, ele não ouve, ele não se movimenta, ele não chora, ele não sorri, apenas Deus é capaz de tudo isso, amém? Vamos aqui para o capítulo 18, irmãos. No capítulo 18, fala sobre Elias torna a ver Acabe. E passados muitos dias veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a face da terra. E foi, pois, Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era grave em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, seu mordomo, e Obadias era muito temente a Deus. Porque quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, os quais escondeu de 50 em 50 em covas, e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: vai pelo país, a todas as fontes a água, e a todos os ribeiros. Quem sabe acharemos grama com quem conservamos em vida os cavalos, as mulas, para que não fiquemos sem animais. E dividiram entre si os pais para recorrer. Acabe foi por um caminho e Obadias foi separadamente por outro. E indo Obadias pelo caminho, encontrou com Elias. E quando o reconheceu, prostrou-se sobre terra o seu rosto e disse: não és tu, meu senhor Elias? E ele respondeu: sou eu. Vai e diz ao teu senhor: eis que está aqui Elias. Mas ele disse: no que pequei para que tu entregues teu servo à mão de Acabe, para que me mates? Vive o Senhor teu Deus, que não houve reino nem nação onde o Senhor não tenha enviado para te buscar. E quando diziam não está aqui, ele fazia que os seus reinos, nações, jurassem que não te havia encontrado. E agora tu dizes: vai e diz ao Senhor: eis que estás aqui, Elias. E pode acontecer que logo que eu me tenha apartado de ti, o Espírito do Senhor te leve para onde eu não saiba. E vindo eu e dando as novas a Acabe, e não te achado, ele mata-me. E eu, teu servo, porém, temo ao Senhor desde a minha juventude. Não foi dito, porventura, meu Senhor, o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondido os profetas do Senhor, 100 homens e 50 em 50 em covas, e os mantive com pão e água? E agora tu dizes: vai e diz ao teu Senhor: eis que está aqui Elias, certamente ele me mataria. E lhe disse Elias: vive o Senhor dos exércitos diante do qual estou, que hoje me mostrarei a ele.
Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe deu aviso. Acabe veio encontrar-se com Elias. E quando Acabe viu Elias, disse-lhe Acabe: És tu o que perturbas Israel? E ele respondeu: Eu não perturbei Israel, mas tu e a casa do teu pai, pois deixastes os mandamentos do Senhor e fostes após Baalins. Envia, pois, agora e ajunta-me todo Israel do Monte Carmelo, juntamente com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezebel. A concertação do Monte Carmelo. Então Acabe fez uma convocação de todos os filhos de Israel e reuniu também os profetas do Monte Carmelo. E aproximando-se Elias e todo o povo, disse: Até quando vacilareis vós entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-se, e se Baal, ide. Pois ele e o povo não respondeu nada. E Elias voltou e disse a dizer ao povo: Só fiquei eu, profeta do Senhor. Mas os profetas de Baal há 450 homens. Dai-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram um para si. E cortem em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não ponham fogo debaixo. Eu prepararei o outro bezerro e porei lenha abaixo. E nenhum fogo porei debaixo. Invocareis então o nome do Senhor Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que respondeu o fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: Boa esta palavra. Os esforços inúteis dos profetas de Baal. Então Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um bezerro para vós e preparai-vos primeiro, porque um grande número invoque o número do vosso Senhor, mas não ponham fogo. E eles tomaram o bezerro que lhes tinham dito e o prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Responda-nos. Mas não havia voz, nem quem respondesse. Enquanto isso, eles andavam e saltavam perto do altar que tinham feito. E aconteceu que no meio-dia Elias zombava deles, dizendo: Gritai em voz alta, porque ele é um Deus. Possivelmente está conversando, ou tem algum compromisso, ou está algumas viagens. Quem sabe durma e terá que ser despertado. E eles clamavam em grande voz e se cortavam com facas e com lancetas, conforme seu costume, até jorrarem sangue sobre si. E tendo passado no meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve voz, nem quem respondesse, nem quem escutasse. O fogo do céu consome o sacrifício de Elias. Elias disse então a todo o povo: Aproximai-vos de mim. E todo o povo se achegou a ele, e ele reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E tomando Elias 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E edificou com aquelas pedras o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, em que cabiam 2 medidas de semente. Colocou logo a lenha e cortou o bezerro em pedaços e pôs sobre lenha. Disse: Enchei 4 cântaros de água e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei pela segunda vez, e fizeram pela segunda vez. E disse ainda: Fazei pela terceira vez, e o fizeram pela terceira vez, de maneira de que a água corria ao redor do altar, e também encheu a água todo aquele rego. E aconteceu que, chegando a hora de oferecer o holocausto, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, seja o homem manifesto que tu és Deus em Israel, o que eu sou, e que eu sou teu servo, e que por tua palavra tenho feito todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que conheças que este povo, que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu tens feito voltar o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras, e o pó, e lambeu ainda a água que havia no rego. E quando todo o povo viu isto, caiu sobre os seus rostos, dizendo: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E lhes disse Elias:
prendam os profetas de Baal e que não escape nenhum deles. E eles os prenderam. E Elias os levou ao ribeiro de Gizom, e ali os matou. E então Elias disse a Acabe: sobe, bebe, come, porque há um ruído de abundâncias de chuva. Subiu, pois, Acabe para comer e beber. Enquanto isso, Elias tinha subido ao cume do Carmelo e, prostrando-se em terra, pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu criado: rogo-te, subas, olhes para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. E lhes disse ele: volta lá 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez disse: eis aqui uma nuvem pequena, como a palma de uma mão de um homem. Vai subindo do mar. E ele disse: vai e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. E aconteceu, entretanto, que os céus se obscureceram com chuvas e ventos, e houve uma grande chuva, e subindo Acabe no carro, veio para Jezreel. E a mão do Senhor era sobre Elias, o qual cingiu os seus lombos e veio correndo diante de Acabe até chegar à entrada de Jezreel. Para que Elias fosse capaz de fazer isso fisicamente, uma vez mais, o poder de Deus era necessário. Isso foi feito para mostrar a Acabe que o poder sobrenatural de Deus está sobre Elias, o profeta. É como se o que acabara de acontecer, a descida do fogo, não tivesse sido suficiente. Amém, irmãos? Irmãos, aqui nós vemos o poder de Deus, né? Elias precisou fazer um holocausto e fez com que todo o povo, né, de Israel, todo aquele povo se juntasse para assistir, né? E colocou os profetas de Jezebel também para fazer o mesmo holocausto. No momento do holocausto, Elias deixou que os profetas, né, fizessem primeiro, né, os profetas, vamos dizer, os que adoravam outros deuses, começaram a orar, a pedir, a buscar, a interceder, se cortavam, se machucavam, pedindo para que aqueles deuses mandassem fogo sobre aquele holocausto e que consumisse tudo aquilo que haveria ali, para que o povo visse que eles serviam um Deus verdadeiro, né? Mas o Deus dele era um Deus de D minúsculo, né, irmãos? Não era um Deus verdadeiro. E nisso ali, Elias ainda brincava, né? Ainda zombavam com eles. Grita mais, ele deve estar dormindo, ele deve estar conversando, ele deve estar isso. Então, tudo aquilo ali ele fazia mesmo para provocar os profetas. Não vamos dizer que eram profetas, porque vamos dizer que eles eram outro tipo de pessoas, né? Que eles serviam a Deus mudos e cegos. E quando Elias viu que eles não conseguiram nada, Elias preparou o holocausto e logo clamou a Deus, né? Um Deus de D maiúsculo, um Deus verdadeiro, um Deus de fogo consumidor. E antes dele fazer isso, ele pediu para que o povo molhasse o holocausto, umedecesse a lenha, molhasse tudo e ainda lançasse um rego cheio de água. Isso ali foi tipo assim, as pessoas iam ver e falar, não, Deus, como é que Deus vai lançar fogo ali se está tudo molhado? Porque eles não conheciam a poderosa mão do Senhor. Então, logo em seguida, pelo clamor de Elias, aquele fogo foi lançado, né? E consumiu todo aquele holocausto, até as pedras que haviam ali e até a água que havia naquele rego, ele limpou. Então ali o povo se prostrou e realmente percebeu o quanto Deus era Deus na vida de Elias, que Elias era um profeta de Deus verdadeiro. Então são provações e mais provações que Deus fazia Elias passar e mostrar ao povo que ele era capaz de ser ouvido por Deus, amém? Vamos, irmãos, me acompanhar aqui nos Salmos. Os Salmos de número 23 hoje, amém? Vamos ler esse salmo, que vocês possam me acompanhar. É um salmo de Davi, né? Um salmo de refúgio, um salmo de fortaleza, um salmo de ajuda divina. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelos caminhos da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria algum mal,
Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, meu Deus e meu Pai, através dessa palavra, meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, tocar nos corações dos seus filhos e filhas, Pai. Nós sabemos aqui, Senhor, meu Deus, os seus milagres são divinos, os seus milagres são visíveis, Pai. Que nós possamos entender e compreender, Senhor, meu Deus, a sua vontade. Assim como o Senhor fez ali, Senhor, meu Deus, com aquela viúva, assim que o Senhor colocou nos caminhos de Elias, Pai, para que ela comprovasse, Senhor meu Deus, e visse e reconhecesse o seu verdadeiro poder, o seu verdadeiro amor. Assim será com cada um de nós, Pai, que nós possamos reconhecê-lo como nosso único Salvador, como nosso único Deus, Pai. Porque o Senhor é um Deus de glória, o Senhor é um Deus que nos livra de todas as angústias, o Senhor é que pode fazer e desfazer. O Senhor é aquele que abre portas para o homem não fechar. O Senhor é aquele que fecha as portas para que o homem não abra, Pai. Então que o Senhor possa, Senhor meu Deus, refrigerar a alma dos teus filhos, que o Senhor possa entrar com providência, Senhor meu Deus, na casa dos teus filhos. Senhor, mantenha seus filhos, Senhor meu Deus. Os que necessitam, Senhor meu Deus, da sua graça, os que necessitam, Senhor meu Deus, de uma bênção divina. Pai querido, Pai amado, entra com seu poder e com a sua glória. Deus maravilhoso, Deus de poder. Tira, Senhor meu Deus, toda a imundícia, Senhor meu Deus, desse mundo. Vai arrancando, vai varrendo, Senhor meu Deus, tudo que não presta, tudo que não vem de ti, Senhor meu Deus, da vida dos teus filhos. Repreenda, Pai. Vai, Senhor meu Deus, na casa deles, acampando os seus anjos, Pai, livrando eles da morte, Pai. Vai livrando eles, Papai querido, de todo mal, toda macumba lançada, toda oração contrária, toda maldição, toda feitiçaria. Vai limpando toda sujeira, Senhor meu Deus, que vai sendo lançada sobre a vida dos seus filhos, Pai, para que destrua a vida deles, Pai. Vai arrancando, Pai, vai jogando por terra tudo que não te agrada, tudo que não presta. Dê, Senhor meu Deus, sabedoria aos seus filhos, discernimento, para que eles possam entender que só o Senhor é Deus na vida deles, Pai. Pai, vai de encontro, Senhor meu Deus, àquela cidade, Senhor meu Deus, que se encontra em aflição. Quantos estão ali, Pai, clamando pelo seu nome, Senhor meu Deus? Porque nós sabemos que muitas vezes nós precisamos passar pela precisão, precisamos passar, Senhor meu Deus, pelo sofrimento para entender que só temos que buscar a Ti, que precisamos estar, Senhor meu Deus, na Sua presença, para que nós sejamos abençoados, Pai. Leva, Senhor Jesus, vai levantando homens e mulheres, vai levantando homens e mulheres para que levem provisão, Senhor, na vida daquelas pessoas lá, Pai. Até mesmo os animais, Senhor, meu Deus, que nós sabemos quantos animais estão lá necessitando de socorro, de alimento. Eu venho nesse momento também, Pai, agradecer a Ti, Pai, pelas provisões mandadas, Senhor, através da Sua palavra. Quantos estão lá, Senhor, levando provisão, ajudando, salvando, Pai. Cuida, Senhor, meu Deus, também dessas vidas que necessitam que o Senhor guarde eles, Pai. Em nome de Jesus, Papai querido, abençoa a vida de cada um deles. Abençoa a vida dos teus filhos e filhas, Pai. Abençoa esses que aqui se encontram orando nessa corrente de oração junto comigo, Pai. Ouve o clamor de cada mãe, de cada pai, de cada filho, Pai. Oh, Deus maravilhoso, só o Senhor, Pai, pode fazer mudança, só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode livrar, Pai. Livra-nos, Senhor, meu Deus, de todo mal, de todo perigo. Livra-nos, Senhor, meu Deus, de toda maldade humana. Vai repreendendo, Pai. Vai arrancando com as tuas mãos poderosas, Pai. Vai curando. Vai curando o sangue, a pele, os ossos, os órgãos, o sangue. Vai, Senhor, meu Deus. Vai repreendendo o câncer, a diabetes, vai repreendendo toda doença hereditária, vai repreendendo toda doença carnal, toda doença espiritual, Pai, na vida dos teus filhos, Pai. Repreende, Senhor meu Deus. Guarda-nos, Senhor meu Deus, como a menina dos teus olhos. Cubra-nos, Senhor meu Deus, com as suas asas.
Cubra-nos, Senhor, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E confiante nesta palavra, nós acreditamos que nada vai nos faltar, Pai. Em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor possa abençoar cada filhos e filhas. Que o Senhor possa abençoar cada filhos e filhas nesse dia, Pai. Que o Senhor possa levar provisões, abrindo portas de emprego. Vai levando, Senhor meu Deus, alimento, Senhor meu Deus, na casa dos teus filhos. Não deixe que nada falte a eles, Pai, em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém. Irmãos, que vocês fiquem na graça de Deus, que Deus possa ter falado grandemente com vocês através dessa leitura bíblica, porque Deus falou comigo também. Irmãos, que Deus abençoe a família de vocês, a casa de vocês, e que a provisão divina chegue na vida de vocês e na vida daqueles que necessitam lá no Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe aquelas famílias, que Deus leve provisões na vida daquelas pessoas. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.